Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tá tudo jóia por aí? Bem, hoje é dia de mais uma história bíblica. A nossa história de hoje está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E ele está no capítulo 39. Vamos falar sobre José. José tinha 11 irmãos. Os seus irmãos tinham ciúme de José. Por quê? Porque Jacó, que era o seu pai, considerava José o seu filho preferido, porque era considerado o filho de sua velhice. Ele também era filho de Raquel, era a esposa amada de Jacó. José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Sim, aquele lugar onde existem pirâmides. José foi para o Egito e lá ele foi vendido para uma pessoa muito importante naquele lugar. Essa pessoa era Potifar. Ele era um oficial do faraó, um administrador da casa real. Ele era muito importante ali, um cargo de responsabilidade e de muita confiança do faraó. Bem, eles viviam lá no Egito e de repente chega o José é comprado e torna-se um escravo. Ele virou um escravo de muita consideração. O Potifar percebeu que José tinha com ele um Deus muito poderoso, Deus que ajudava muito José. E percebia que cada vez que ele se aproximava de José, e José ia fazendo as suas coisas com muita responsabilidade, Deus abençoava o José. E com isso, a casa de Potifar também tinha bastante bênção e prosperidade. O que acontece é que José chegou a um nível de importância tão grande que Potifar levou José para morar com ele. Lá em sua casa, Potifar já nem tinha mais preocupação. Ele só precisava se sentar à mesa, comer, dormir, porque o resto, quem fazia era José. José trabalhava bastante e fazia tudo muito bem. Mas José era um homem muito atraente, muito bonito. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A mulher do Potifar, ela se interessou por José. Ela olhou para ele e começou a pensar assim: José é muito bonito, José é muito interessante. Ela era uma mulher muito vaidosa e ela era considerada uma pessoa também importante naquele lugar, porque ela era mulher do oficial do faraó. Então, ela estava acostumada a ter todos os seus desejos realizados e tudo que ela queria, ela tinha. Então, ela começou a ficar atrás de José e a incomodá-lo. José, você é muito bonito. José, você é muito interessante, você é muito inteligente. Ele, muito obrigada. Mas ele não estava querendo saber de papo com ela. José tinha responsabilidades. Certo dia, José chegou para trabalhar. O estranho é que naquele momento não estava tendo ninguém por perto. Às vezes acontece, não é mesmo? A gente chegar e não ter ninguém por perto. Aconteceu isso com José. A casa estava um tanto vazia. A mulher de Potifar aproveitou-se daquela situação. Ela chegou perto de José. Oi, José, tudo bem? Eu gostaria que você agora deitasse comigo.
Não, minha senhora, eu não posso. Eu trabalho aqui para Potifar. O meu senhor, que é o Potifar, ele me disse que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso administrar, eu posso ter o que eu quiser, eu posso muitas coisas. Mas eu não posso me deitar com a senhora. Ela ficou furiosa, muito brava e irritada, porque o desejo e o capricho dela não foi atendido. Então, ela chegou mais perto de José. Ele rapidamente fugiu e a capa dele ficou com ela. E José fugiu, ele foi embora. Imagina, ele sabia muito bem que ele deveria respeitar o seu senhor, que era o Potifar, que era o chefe dele, e também tinha que respeitar e honrar o nosso Deus. Ele sabia que Deus não aprova essas coisas. Tem partes do nosso corpo que não é para outras pessoas tocarem. Ele sabia que havia partes do corpo dela que ele não poderia tocar. E ela também não poderia tocar nas partes do corpo dele. Ela, com más intenções, foi até os outros trabalhadores. Chegou perto deles e disse: José, ele chegou perto de mim e ele queria tocar nas partes do meu corpo. Queria se deitar comigo, mas eu gritei muito alto, o mais alto que eu pude, e ele fugiu, mas eu segurei a capa dele. Tá aqui a prova de que José fez alguma coisa errada. E quando Potifar, o seu marido, chegou, ela contou a mesma história. Oh, meu marido, este homem que você trouxe para cá, o José, ele queria tocar nas partes do meu corpo sem a minha autorização. Eu comecei a gritar, marido, gritei muito e ele fugiu. Só que eu segurei a capa dele e a capa dele está aqui para provar que eu sou inocente. O marido dela, o Potifar, o oficial do faraó, que era administrador da casa real, ele ficou furioso, muito furioso. Faz uma cara de furioso aí. Muito furioso. Foi assim que ele ficou. Furioso. E aí, ele, naquele exato momento, ele chamou os seus guardas reais e mandou prender o José. O José foi preso, pessoal. Ele foi levado para a prisão. Lá na prisão, carcereiro, o chefe dos carcereiros lá, ele percebeu que havia alguma coisa diferente no José e que Deus estava com ele. Tinha um Deus muito poderoso cuidando de José. Então, ele começou a gostar de José e permitiu que José fosse um dos chefes também da carceragem, que cuidasse dos outros presos. Pessoal, já imaginou um prisioneiro que é considerado bom e cuida dos outros prisioneiros? Foi isso que aconteceu com José. Deus estava com ele e sabia que ele era inocente. Quem havia falado mentira era a mulher de Potifar e não o José. E assim encerramos a nossa história de hoje. Muitas outras coisas aconteceram com José. E você vai estar pronto para assistir a continuação dessa história? Claro que sim, porque eu já estou querendo saber o que mais que tem na nossa Bíblia. Você pode ler essa história também. Pode ler com a sua família. Está em Gênesis 39. Muitas coisas mais acontecerão. Não perca. Não se esqueça de curtir a nossa história e também compartilhar para os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Um grande beijo da tia Daisy
Fiquem com Deus!